Tempura-me, Clóvis. Boa tarde. Eu estou aqui tranquilo e Lissandra aguardando. Eu não sei não. Até aprender isso aí vai dar um travão. Deixar a Lissandra de cabelo branco. Bom sábado, né, gente? Boa tarde. Chegou o momento do Apocalipse. Bíblias abertas. Hoje nós precisamos avançar, porque nós precisamos tentar concluir as igrejas hoje, né? Então, vamos orar para nós iniciarmos. Lissandra está rindo. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta bênção. Outra vez, o Senhor nos permite, com vida e saúde, estar aqui para estudar a tua palavra com o teu povo. Espírito, nós não temos sabedoria para isso. Nós não temos nem teologia, Senhor. Mas nós temos uma coisa, vontade de aprender. E descobrimos que a fonte é a tua palavra. E sabemos que o Senhor é o autor. É por isso que humildade e reverência nós nos colocamos agora nas tuas mãos, suplicando a condução, suplicando sabedoria e discernimento. E isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, tá aí, né? Depois de uma semana de lutas para cada um de nós, estamos juntos outra vez aqui, graças a Deus. E é a oportunidade de nós estudarmos esse livro maravilhoso, o Apocalipse. Então, Bíblias abertas, Apocalipse capítulo 2. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aí 3 igrejas. E hoje nós estamos avançando para a nossa sequência. Vamos fazer um rápido resumo. Esse material, Lissandra, eu já vou passar para você, já pode ser divulgado, tá? Já pode ser postado. Então, nós temos aí Jesus glorificado. Na mão ele tem 7 estrelas, conta direitinho, você vai ver que são 7. Ele caminha pelos 7 candelabros. E nós temos aí os candelabros, que também é uma referência às 7 igrejas. Então, se você olhar, você vai ver que cada lâmpada dessa representa uma igreja. E as igrejas estão, digamos assim, em paralelos. E você vai observar, por exemplo, eu já disse isso várias vezes, a igreja de Éfeso não estava perdendo o primeiro amor. Quando você vai para Laodiceia, que era a igreja na ponta oposta, o amor já esfriou. Então, algumas coisas nós precisamos aprender com esse material. E eu recomendo, pegue o material, leia, se tem erro de português, alguma coisa, por favor, avise, irmão, coragem, ó, vamos corrigir isso, tal. Esse material é nosso. O objetivo é justamente esse, que nós tenhamos essa capacidade de fazer a leitura e entender aquilo que Deus quer que entendamos. Bom, nós temos as conexões aí para que vocês saibam, né? A primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, como Jesus se apresentou para a igreja. Eu tenho tentado apresentar para vocês esse argumento de o Jesus que entra no Éden, na hora, algum tempo depois que Adão e Eva, lamentavelmente, cometeram o pecado, é o mesmo Jesus que vem às igrejas. E ele vem com o mesmo coração que ele foi em busca de Adão.
é um coração de perdão, de falar, olha, nós vamos recuperar o que foi destruído agora. E para isso eu estou dando a minha vida. E Jesus, quando ele vai às igrejas, ele tem esse objetivo de fortalecer a fé daqueles que ali estão. Na sequência, vocês vão receber esse material, vocês vão observar que nós temos as igrejas, como eu disse, a igreja de Éfeso, nós já estudamos, a igreja do coração, né, a igreja ali do amor, começava a esfriar. Esmirna, a igreja perseguida, depois você tem a igreja popular, que nós vimos a semana passada, a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos aprender um pouco mais, estudar sobre a igreja apostatada, quem sabe, um pouco sobre a igreja reformada. Vamos tentar terminar hoje aí com as outras duas igrejas, a igreja avivada e a igreja de Laodiceia, que é a igreja autossuficiente. Muito bem. Se você observar bem na sequência, nós temos como Jesus se apresenta a cada uma das igrejas, né? Esse material, como eu disse, você vai receber no grupo. Se você não está no grupo, tenta conversar aí com Lissandra, etc. E certamente você vai ter esse material disponível para você. Vamos recapitular um pouquinho o que nós já vimos até agora? Quando nós estudamos a história do cristianismo, nós vamos observar que 5 cidades eram centrais. Então, você tem a cidade de Roma, no Ocidente, você tem Constantinopla, Constantinopla que ficava no Oriente. Além de Constantinopla, você também vai ter Alexandria, que era no Egito, Antioquia, que era na Síria, e Jerusalém, claro, na Ásia. Com o passar do tempo, Roma foi aumentando a influência sobre as outras cidades. Então, esse processo não aconteceu de um dia para a noite. Roma foi pouco a pouco ganhando espaço, enquanto as outras cidades foram perdendo, não porque elas estavam nessa condição, mas Roma foi se colocando acima de todos. E isso foi aumentando assim a sua influência até que o Papa passou a ser a única figura de autoridade centralizada estável no Ocidente. E isso ocorre por alguns motivos. E eu estou apontando alguns para vocês aí. Vocês viram na semana passada que no ano 473, 476 depois de Cristo, o Império Romano caiu, ou ele foi dividido em 10 pedaços, né? E, para além disso, o que aconteceu? Nós tivemos a eliminação das tribos bárbaras, que eram arianas. Então, eu disse para vocês que as tribos, elas tinham uma conexão ou com o paganismo, ou elas eram arianas. E essas 3 tribos que foram eliminadas, ou foram fragilizadas com o passar do tempo, os Érulos no ano 493, os Vândalos no ano 534, eu cometi um erro colocando o ano 498, peço desculpas, na realidade eu tenho essa dificuldade mesmo, já estou pedindo desculpas. O ano da extinção dos Vândalos foi o ano 534. E depois, no ano 538, os ostrogodos, que não foram eliminados nesse ano, mas eles perderam o seu poder sobre Roma, foram afastados ali. Vocês viram a história que nós contamos, no período de Justiniano I, com Belisário, que era seu comandante, eles conseguiram afastar os ostrogodos de Roma. E diante deste cenário, o que acontece? Vocês vão recordar que eu disse para vocês que no ano 508, Clovis I, que era rei dos francos, ele se converte ao catolicismo. Então, isso foi um grande marco na época. Então, ele deixa o paganismo e passa a ser católico, ou seja, um cristão católico, e agora ele tem uma parceria com o Papa da época, que era o Papa Símaco. Essa parceria iniciou-se com Anastácio II. Então, o que acontece? Ele começa ali a perceber que para que ele tenha força dentro do que restou da Europa, ele precisa do apoio da igreja. Porque a igreja estava em todos os lugares, tinham membros, já tinham cardeais, era uma igreja basicamente organizada. E era a autoridade que existia naquele momento. Então, com isso, o que vai acontecer? Clovis I, como eu disse, teve esse apoio e ele foi utilizando dessa possibilidade de fazer uma aliança prática entre a política e a religião. E isso durou muito tempo. Tanto que Justiniano I, lá pelo ano 533, faz um decreto que entrou em vigor no ano 538. A pergunta é, Coragem, por que entrou em vigor ou passou a ter poder no ano 538? Porque foi o ano que Justiniano conseguiu afastar os ostrogodos de Roma. E com isso,
ele declara o Papa como cabeça de todas as santas igrejas. Esse é um dos fatos que aconteceram ali nesse período do ano 533 até 538. Então foi assim que Roma passou a ter a primazia ou a ter o poder sobre os outros centros onde o cristianismo tinha força. Lembrando que nós estamos falando do cristianismo católico, tá? E alguém pode perguntar, e existe outro? Mais à frente nós vamos descobrir algumas coisas. Bom, voltando um pouquinho, eu disse em algum momento aí das semanas anteriores que Constantino viu um símbolo. Na realidade, o símbolo não foi a cruz, o símbolo foi o que hoje nós conhecemos como cristograma, que é o nome de Jesus sendo representado pelo o X e o P. Então, ele passa a utilizar esse símbolo ali naquela batalha em que ele se sagrou vencedor, e ele deriva isso justamente ao momento em que ele passa a ser católico, ou cristão católico. É interessante porque eu vou voltar para que vocês possam relembrar disso. Então, eu estou falando de Constantino utilizou essa tática de unir a igreja ao Estado, depois foi seguido por Clovis I, que foi seguido por Justiniano I. Então, percebam que a igreja ela passa a ter uma importância dentro dessa nova estrutura que começa a aparecer, que isso não existia nos dias de Cristo, e nos dias de João também não. Vocês vão lembrar que a igreja era perseguida. A igreja de Esmina era perseguida. As outras igrejas passavam por dificuldades também. Mas agora a igreja consegue conquistar a Europa. Ou será que foi a Europa que conseguiu conquistar a igreja? Vamos estudando que nós vamos perceber. As três primeiras igrejas nós já estudamos e nós chegamos aos dias de Tiatira. Lembrando que Tiatira estava lá, era uma igreja real, já expliquei isso direitinho, e nós precisamos recordar disso. O fato é, no versículo 18 do capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que tem as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que cometam fornicação e comam de sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Olha só, esse dei-lhe tempo aqui, você vai observar que você vai encontrar isso no caso dessa igreja. Então, quando você leu essa expressão, você precisa voltar a sua mente lá para o livro de Daniel. E o livro de Daniel vai descrever um tempo que é dado para essa igreja. E é por isso que nós estamos especificamente destacando isso aqui, porque salta aos olhos essa expressão dele tempo. E eis que a porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão, todas. Então, observe que quando Apocalipse 2:23 fala de todas as igrejas, isso significa mais uma evidência que essa carta foi lida em Tiatira, mas também foi lida nas outras igrejas, tá bom? Eu sou aquele que sonda os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vocês, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que a outra carga não porei sobre vocês. Mas o que vocês os que têm, retenham até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro vocês vão as regerar e serão quebrados como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e darei a vocês a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz as igrejas. Bom, Tiatira, uma cidade muito importante, como as outras que nós já vimos também, e de lá surgiu uma planta de onde eles tiravam a púrpura. E aí vocês vão lembrar de Atos 16:14, que Lídia é uma pessoa que ouviu o evangelho quando Paulo por ali esteve, ela aceitou e ela também era vendedora de púrpura, ela era de Tiatira. Bom, a cidade de Tiatira representa o período da supremacia papal, iniciada no ano 538 e que se avançou, não a supremacia completamente, ela só vai terminar em 1798, mas ela sofre
digamos assim, um período em que a igreja começa a perceber que tem algo errado, exatamente em 1517. Bom, durante esse período aí, essa igreja do século VI e avança até o século XV, nós chamamos de Idade Média, e é o período de muita corrupção. A igreja ela passa a estar mais paganizada e, lamentavelmente, as tradições foram substituindo dentro da igreja aquilo que nós conhecemos como a verdade bíblica. E é interessante porque essas tradições, esses costumes não entraram de uma vez, elas foram entrando pouco a pouco e elas foram infiltrando dentro da igreja cristã. Então, a igreja cristã conquistava o Império Romano, e essa conquista era também através da política, e nesse momento a população passava a ser chamada de cristã. Porém, se você e eu pararmos para estudar esse período da história, nós vamos ver que esses milhões de pagãos que foram agregados à igreja cristã, eles levaram seus costumes, eles levaram suas crenças, eles levaram tudo aquilo que eles já eram acostumados a fazer, e a viver e a adorar para dentro da igreja. E a igreja, para receber esses milhões de adeptos, passou a ressignar muitos elementos do paganismo. Então, eu já disse para vocês, não é novidade, vocês vão encontrar isso na internet, a igreja começou a ceder. Essa aqui seria uma pressão, não mais uma pressão por perseguição ou coisa desse tipo, mas para manter aquilo que hoje nós podemos chamar assim de paz romana. Então, a intenção é justamente criar uma nova religião, ou não criar uma nova religião, mas fazer um sincretismo, que era a união que foi inspirada em Constantino, de certa forma, do cristianismo com o paganismo, porque ele olha, diz que olhou para o sol, ou que teve uma visão, um sonho, e ele viu aquela imagem que representa o nome de Cristo no sol, tratando Jesus como se fosse o sol, ou fazendo uma mistura de mitraísmo com cristianismo, e surgiu isso que nós chamamos hoje de sincretismo, que é nada mais, nada menos do que parte do que nós, lamentavelmente, digamos assim, observamos hoje dentro do cristianismo católico. Essas são as coisas que adentraram a igreja antes do período da igreja de Tiatira, né? Que corresponde ao ano do ano 538 até 1517. Então, muito antes disso, nós já tínhamos aí entrando a oração pelos mortos, foi no ano 300, tá, gente? Prática do sinal da cruz. Então, muita coisa eu postei para vocês em 9 situações que estavam acontecendo antes do ano 538, que dá o início à supremacia papal. Porque os fatos históricos estão aí. Se você puder, volte o vídeo e você vai acompanhar. Houve um período de ausência de poder dentro aqui da Europa e o Papa, como era organizado, a igreja estava organizada nesse sentido, passou a exercer, até com apoio também do Império Romano do Oriente, que você e eu conhecemos como bizantino, mas eles nem se tratam assim, e isso fortaleceu o poder do Papa aqui na Europa, e depois, com a chegada ali dos francos, guarde esse nome, né? Principalmente com Clovis I, você já viu, eu já passei o contexto histórico. Bom, a partir da sequência, nós temos aí mais outras situações e essas situações começaram a ser introduzidas dentro do cristianismo justamente depois do ano 538. O que aconteceu? A doutrina do purgatório, ela não era conhecida antes disso. Alguém pode perguntar assim, ô irmão Coragem, espera aí. Então essas coisas aconteceram nessa data, antes não tinha nada disso? Eu não sei se vocês observaram, até agora eu não falei nada do domingo especificamente. Lembra do decreto que aconteceu no ano 321? Eu estou esperando a oportunidade para nós falarmos sobre isso. Com isso, eu estou dizendo para você que muita coisa era praticada, lembra, no paganismo. Então, essas práticas foram chegando pouco a pouco para o cristianismo, e logo depois surgiu outra bula, um outro concílio que confirma a existência dessa prática, dando uma roupagem cristã. Então, eu não estou dizendo que ninguém acreditava no purgatório antes disso. Porém,
A partir do ano 593, depois de Gregório I, essa doutrina fica estabelecida, entendeu agora? A mesma coisa, as orações dirigidas a Maria, a santos, a mortos, né? Santos mortos e anjos. Lembre-se, Paulo adverte na carta aos Efésios, por isso que eu peço para vocês, leiam as cartas de Paulo, a Filipenses, aos Efésios, aos Gálatas, à igreja de Corinto e a todas as outras cartas de Paulo, você vai identificar naquelas cartas que algumas dessas coisas eram praticadas naquele tempo, oração aos anjos, culto aos anjos. Paulo falou, deixa de bobeira, negócio de cultuar anjo. Olha aqui, essa coisa persistiu e no ano 600 alguém determinou, alguém estabeleceu esse dogma de oração a Maria, santos mortos e anjos. Quem sabe aí, 500 anos depois. Isso significa que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que pouco a pouco entra em nossas igrejas ou na nossa denominação. Se não está na Bíblia, não pode entrar. Nós somos adeptos de sola escritura. Então, se não está na Bíblia, amigo, não entra. E o que a igreja vai fazer ao longo do tempo? Olha ao longo do tempo. Olha o que acontece no ano 545, 1545. A tradição é declarada pelo Concílio de Trento, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse concílio, ele é importante no nosso estudo, como autoridade igual à Bíblia. Então, Jesus, ao tratar das tradições dos judeus que não tinham base bíblica, disse: essa tradição não serve para nada. Porque você vai escutar Jesus dizendo isso a aqueles que pegavam suas propriedades, eram ricos, e oferecia como oferta ao santuário, para evitar a manutenção dos seus pais. E Jesus falou: por que vocês estão invalidando a lei de Deus com a tradição de vocês? Claro que tem tradições que são saudáveis e que não estão contrárias à Bíblia. Essas nós podemos manter. Agora, aquilo que é contrário à Bíblia, sem chance. E no ano de 1546, para garantir alguma base dentro da Bíblia, foram adicionados o que nós chamamos hoje de livros apócrifos. Então, parte daquilo que não tem, digamos assim, origem do cristianismo, mas que hoje entrou de alguma forma no catolicismo, é apresentado com essa Bíblia deles, que tem um pouco mais de livros, são chamados os livros apócrifos, que foram inseridos a partir de 1546 como inspirados. Então, eles podem, digamos assim, falar um pouco, não, mas na Bíblia fala sobre o purgatório, porque no livro tal, que é apócrifo, ou no livro tal, que também está conectado a esses livros apócrifos, são os apócrifos que nós chamamos, isso é admitido. Então, é por isso que nós, protestantes, entendemos que não podemos utilizar os livros apócrifos com esse objetivo. Eles não podem ser tratados como livros inspirados. São livros históricos, têm alguma importância quando não viaja muito, digamos assim, em uma ou em outra situação, em outra oportunidade, nós podemos trazer aqui, quem sabe, uma ou outra coisa para que vocês entendam melhor por que os protestantes não reconhecem os livros apócrifos como inspirados, tá bom? Aí, a venda de indulgências foi em 1190, a transubstanciação, vamos falar sobre ela, foi proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1215, e tudo isso foi entrando dentro do cristianismo. Então, o cristianismo parece que ele não conquistou o paganismo. Dá a entender que foi o paganismo que conquistou o cristianismo. Vamos avançar? Então, nós temos aí o Concílio de Trento, que esse concílio foi realizado em 1562 e finalizado em 1563. E o que nós extraímos desse concílio? Primeiro, eu coloquei a fonte aí para que você depois possa olhar, e como eu disse, o material vai estar disponível, você vai entrar na Biblioteca do Vaticano e você vai confirmar que essas informações não são coisas da minha cabeça e nem da cabeça de nenhum adventista. Se você entrar lá e você digitar o código 1376 no local de busca e o 1413, aparecerá isso que nós vamos ler agora. Lá está escrito, e eu só vou ler rapidamente para que nós possamos avançar. Diz que o dom da penitência, que vai perdoar os erros, pois a hóstia
é uma e a mesma. E o que agora se oferece pelo ministério do sacerdote é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, sendo apenas diferente o modo de oferecer-se. Na transubstanciação, diz que Cristo é verdadeiramente aquela hóstia. Então, a hóstia, ela não é um símbolo, ela é o corpo de Cristo. É isso que se prega e que se faz numa missa, todos os domingos pela manhã. E que aquele suco de uva, que na realidade eles usam o próprio vinho, nada mais é do que o próprio sangue de Cristo. Então, todo domingo pela manhã, segundo a missa, Cristo é morto. E ele é, digamos assim, passa toda semana por um ritual de morte. Que loucura! Essa é a transubstanciação. E o que acontece? Foi declarado como algo real, né, esse processo todo, por mais espantoso que seja, no, no ano de 1562, 1563, e você pode abrir lá o Concílio de Trento, em sua 13ª sessão, no capítulo 4, que está escrito: porque Cristo, nosso Redentor, disse que aquilo que oferecia sobre a espécie de pão era verdadeiramente seu corpo. Existiu sempre na Igreja de Deus a persuasão que este Santo Concílio novamente declara, pela consagração do pão e vinho, realiza uma mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança foi denominada convenientemente e com propriedade pela Santa Igreja Católica e chama-se transubstanciação. Não existe, como disse Lutero, heresia maior. É isso que aconteceu na igreja de Tiatira. Então, olha para a igreja de Tiatira, literal, do Apocalipse capítulo 12. Lá existia uma mulher, desculpa, que essa mulher se dizia ser profetisa. Não é possível dizer que o nome dela, a real, fosse Jezabel. Mas, se você olhar para trás, você vai lembrar que Jezabel, quando ela entra dentro de Israel, ela se é casada com Acabe, que era rei de Israel, que deveria ser um tipo de Cristo, um representante de Cristo, lamentavelmente, Jezabel coordenava os passos de Acabe. E a sua vida toda foi trabalhando para que o povo se convertesse a Baal. E ela mantinha do seu próprio bolso, da sua mesa, 400 profetas a Baal e 450 profetas a Sera, ou a Será. Então, essa mulher trabalhou com muito afinco para que todo Israel se convertesse a Baal. Claro que Deus mandou Elias e mandou os seus profetas, e o próprio Deus vai dizer a Elias que tinha 7.000 pessoas que não tinham dobrado seus joelhos a Baal no período que Jezabel estava no poder. Mas o fato é, durante o período que representa o ano de 538 até 1517, a igreja desse período ela tem uma relação muito estreita com a igreja real de Tiatira. Era uma igreja que estava, vocês observaram, não é coisa da nossa cabeça, basta você olhar para a história, basta você olhar para os concílios, basta você olhar para as bulas, para tudo que a igreja fez nesse período, ela de fato abraçou e casou com o paganismo, só que de uma forma que podemos até dizer nunca vista antes, porque a igreja ela se converteu no sincretismo religioso. Bom, mas Deus sempre teve pessoas que estavam dispostas a buscar e a fazer a sua vontade. Nós temos, por exemplo, os albigenses, que viveram aí entre 1770, 1170 1173 e foram eliminados pelo romanismo. Os valdenses também. Os valdenses apareceram ali, Pedro Valdo, né? Interessante que esses três movimentos, eu só separei três, teve outros, esses movimentos aconteceram no sul da França, ou seja, no local em que os francos, né? Hoje nós chamamos de França, o país, então os francos deram poder ao Papa, vocês observarem, ele inicia sua supremacia justamente no ano 538, mas ele já estava coordenando tudo, mas não com o poder e a força do Estado. Grave essa informação. Nesse período em que ele vai chegando ao auge da sua supremacia, Deus levanta movimentos para tentar trazer o povo à Bíblia e às verdades bíblicas. Então, os albigenses, os valdenses, e se alguém perguntar, e existe alguma coisa hoje dos albigenses? Não.
nós não temos nenhuma denominação que prega algo semelhante ao que os albigenses pregavam. E eu também não quero trazer aqui os detalhes a respeito disso, mas a intenção é que você, em casa, vá pesquisar e descobrir mais sobre os albigenses. Os valdenses, sim, nós temos, existe uma igreja chamada Igreja Evangélica Valdense que mantém aquilo que eles pregavam, assim como os huguenotes, que também eram calvinistas. Então, hoje, a herança dos huguenotes e dos calvinistas são as igrejas reformadas e os presbiterianos. São nossos amigos, pessoas que nós amamos muito. Avançando, nós temos então Lutero. Então, essa igreja, ela, Lutero, ele se levanta contra essas ações que eram promovidas. E no ano 1517, no dia 31 de outubro, ele vai pregar as teses na porta da igreja. E nesse momento, Lutero abre, porque aqui ocorre uma novidade. Agora, com o advento da imprensa, então as pessoas teriam facilidade de publicar suas coisas, como a internet fez, né? Olha eu aqui na internet, um leigo, já pensou? Isso alguns anos atrás aí, muitos anos atrás, não era possível. Você tinha que gastar muito para você gravar, para você ter materiais disponíveis. Hoje não, você abre um canal, pega um link emprestado com um amigo, que é o nosso caso, e nós estamos aqui estudando um pouco mais da Bíblia. No dia de Lutero, a revolução, ou a internet da época, foi o surgimento da máquina, da imprensa, e assim Lutero pôde publicar essas teses baseadas na Bíblia, e isso espalhou, não ficou só concentrada ali na Alemanha, influenciando movimentos que vão surgir depois. Então, a reforma protestante deu um alívio para aquilo que estava acontecendo nos dias de Tiatira. A Bíblia vai trazer um elogio, né? Conheça as tuas obras, nós lemos. Então, Cristo chama os cristãos de Tiatira informando justamente isso. Olha, as obras que eram maiores do que os primeiros. Cuidado com essas coisas. Então, há uma saudação a esses cristãos de Tiatira, e nós entendemos que a igreja de Tiatira ela era uma igreja dividida. Muita gente, infelizmente, seguia Jezabel, mas uma boa parte também tinha a intenção ou tinha a propensão de continuar seguindo a Deus. Observe. E, de novo, nós temos que ser muito equilibrados com isso aqui. Quando nós falamos da igreja, então vamos imaginar uma igreja com 100 membros. Na igreja de Éfeso, a maioria esmagadora era fiel. Mas dentro da igreja de Éfeso já tinha algumas pessoas que estavam ali com a intenção de fazer uma ou outra coisa que não tinha base bíblica. Nos dias de Esmirna, a igreja continuou sendo fiel. E assim seguiu até chegar em Tiatira. Em Tiatira, que é a quarta igreja, já é uma igreja dividida. Um grupo de pessoas segue a Jezabel. Eu já disse, essa Jezabel pode ter sido uma pessoa chamada de fato Jezabel, que vivia na igreja de Tiatira e que tinha influência sobre os irmãos. Só que essa mulher, ela tinha uma mente, vamos dizer assim, um pouco avançadinha para a época, porque ela dizia que, assim como os nicolaítas, você poderia sim participar de alguma ação, é, uma ação, por exemplo, um, ou fazer um contrato, ou ter algum acordo em que você ia se colocar numa condição de estar em uma festa que era uma divindade da época, mas depois isso não ia contaminar o seu espírito, porque você era um cristão evoluído, você tinha sabedoria para saber discernir, separar o joio do trigo. Então Jezabel, ela tinha, além dessa autoridade, se é que o nome dela era Jezabel, pode ser simplesmente uma referência a Jezabel dos dias de Acabe, eu já disse para vocês, mas essa falsa profetisa introduziu dentro da igreja de Tiatira literal e representa tudo o que aconteceu ao longo do ano 538 a 1700, 1517, que foi justamente essa mistura, esse sincretismo do santo com o profano. As pessoas achavam que era só pegar a estátua de Zeus e dizer, não, esse é Pedro, e colocar lá no alto da igreja para que as pessoas pudessem venerar. Não é adorar. Adorar não pode, mas você pode levar em consideração, ter um respeito, acender uma vela. Mas isso não está na Bíblia. Como é que fica? Mas essa Jezabel,
conseguiu convencer os irmãos da época, assim como a igreja ao longo do tempo, que isso era só um ato de respeito, que não era uma adoração. E aí, amigos, como tirar da cabeça dessas pessoas que ao longo do tempo estavam participando desse tipo de prostituição? Então, Jezabel, assim como Balaão, assim como os nicolaítas, conseguiram introduzir dentro da igreja coisas que não estão de acordo com a Bíblia, mas que ao longo do tempo os cristãos não perceberam que quanto mais eles se aproximavam do mundo, mais o mundo tomava conta da igreja. Quanto mais eles achavam que ter amizade com os pagãos, uma amizade de condescendência, ou seja, eu vou na festa e ele está oferecendo ali, sei lá, a Baal, mas eu vou comer, mas eu sei que Baal não é nada. Então, não passa nada, não vai atingir. E essa situação foi corrompendo, infelizmente, a mente dos cristãos e também a igreja da época. Bom, Deus promete, tem uma recompensa especial para Tiatira. Eu estou deixando para falar sobre as recompensas no final, tá? E aí nós chegamos aos dias de Sardes. Sardes é uma igreja que, quando você lê aqui no capítulo 3, do versículo 1 a 6, diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 Espíritos de Deus, você vai encontrar isso em Isaías, falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas tem uma coisa que é interessante, ele tem um 7 Espíritos, ele diz, eu conheço as tuas obras, hein? Você tem nome de quem é vivo, mas você está morto. Então, Sardes necessita do mesmo Espírito Santo do livro de Ezequiel, que fez com que surgisse de um vale de ossos secos um exército de pessoas cheio do Espírito para fazer a obra do Senhor. Sardes parecia estar viva, mas era uma cidade morta. Era um povo morto. E era um povo que não valorizava muito a vigilância. Um pouco de história para que você entenda isso. Ciro, o Grande, rei persa, quando ele tomou a cidade de Sardes, o que aconteceu? Um soldado estava lá no alto do muro e deixou cair o capacete. E aí os soldados que acompanhavam os persas ficou observando como é que ele desceu. E ele desceu e ele foi por um caminho buscar o capacete. Esse caminho foi o suficiente para quem estava ali. Essa história está contada nos livros de história de Heródoto, o pai conhecido como o pai da história, ele diz que os soldados, quando observaram aquele homem descendo, perceberam que ele estava dando a dica de como entrar na cidade. E eles fizeram assim. Se não bastasse isso, no ano de 218 antes de Cristo, essas duas situações ocorrem antes de Cristo, o Antíoco III fez a mesma coisa. Percebeu que tinha um local na muralha que não tinha vigia. Entende por que Jesus diz no versículo 3 para Sardes? Se não vigiares, ó, 3:3, ó Sardes, você tem o costume de não vigiar, é autossuficiente, acha que suas muralhas são inexpugnáveis, então você leva na brincadeira a vigilância. Se você não for vigilante, então, diz assim, ó, guarde e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Então, a igreja de Sardes representa justamente esse período aí da reforma protestante, ou seja, aproximadamente ali o ano de 1517 até 1798. Então, observe que a igreja de Tiatira inicia a igreja de Sardes, mas a supremacia papal iniciada na igreja de Tiatira segue até o final dos dias da igreja de Sardes. Por quê? Porque a reforma protestante avançou, mas não avançou o suficiente para reformar e para restaurar todas as verdades que Deus estabeleceu. Observou isso? Então, os reformadores, assim como todos aqueles que antecederam, já disse, os albigenses, os huguenotes, etc., eles avançaram até determinado ponto, mas eles precisavam continuar, e eles não fizeram isso. Então, essa igreja parecia ter nome de quem está vivo, mas infelizmente não estava. E aí o que acontece? Esse é o período que inicia ali o período dos reformadores. Já disse, a igreja tem nome de que vive, mas não tem, deve guardar o que recebeu, deve vigilar, e eu quero falar sobre esse assunto aqui. O massacre de São Bartolomeu. A França, gente, ela estava, digamos assim, passando por esse período
E, como eu disse para vocês, em alguns lugares da França havia uma certa liberdade religiosa. Então, o massacre de São Bartolomeu, que nós já ouvimos falar muitas vezes, foi o ápice sangrento das guerras entre católicos e protestantes, especialmente os huguenotes, na França. E o que aconteceu? Grave essa informação. No dia 18 de agosto de 1572, providenciaram um casamento entre, presta atenção, hein? Só um minuto. Providenciaram um casamento entre um líder huguenote desse movimento com uma princesa católica. Então seria a unificação, digamos assim, a união entre o catolicismo e o protestantismo, através desse casamento que foi providenciado. Ocorre que no dia 22 de agosto, ou seja, dias depois do casamento, um líder huguenote sofreu um atentado. Então, observe, o casamento era entre um protestante e um católico. A intenção era apaziguar essa situação. Toda a elite protestante foi para Paris para participar do casamento, era um grande evento. Essa história não parece repetida? Você não lembra que eu disse para vocês, eu não, a história, que Constantino providenciou um casamento e que nesse casamento que Constantino providenciou, ele deu poderes à igreja, ou deu liberdade a todas as religiões? Gente, o povo não aprende com a história. Agora tem outro casamento, e nesse casamento é uma princesa católica com um protestante. E o que acontece? Dia 22 houve um atentado. Esse atentado atinge um líder dos protestantes e a rainha Catarina, ela chamou e convenceu o rei a fazer para garantir a ordem, esse foi o objetivo dela. Então, ela falou assim: ó, nós temos que acabar, eliminar todos os líderes protestantes, para que não haja uma revolta dentro da França. Isso soou bem aos ouvidos do rei, e ele autorizou. Gente, o que aconteceu? Então, nós temos aqui o casamento de 18, o atentado dia 22 e a autorização para um massacre. Inicialmente, a ideia não era um massacre, tá? Foi no dia 24. Então, no dia 24, os católicos saíram inflamados, com um ódio miserável, para matar só a liderança dos protestantes. Só que não foi isso que aconteceu. Eles entraram e mataram crianças, mulheres, adultos, tudo o que encontrou pela frente. Todos os protestantes. A história conta que foram milhares de mortos, de 10 a 100 mil mortos em todo o país. O que se iniciou na França, essa intolerância religiosa alcançou todo o país. E isso fica marcado como um dia muito sombrio, uma falta de respeito ao credo e à crença das outras pessoas, e um dia em que a intolerância religiosa alcançou o ápice. Muitos mortos. Curiosamente, esse evento ocorre 9 anos após o Concílio de Trento. Por isso que eu disse para vocês que a gente tem que ter esse cuidado de fazer essas conexões. Então, o Concílio de Trento, iniciado em 1562, termina em 1563. E o que dizia o Concílio de Trento? Dizia justamente que Cristo estava presente com o seu corpo na hóstia e o seu sangue no vinho. E para os protestantes e para João Calvino, isso era uma idolatria. Então, observe que agora nós estamos, os dois grupos, em lados completamente opostos. E nesse momento, o povo, como eu disse para você, está na história. Você vai pesquisar, você não vai acreditar em mim, por favor. Vocês vão ver que tudo saiu do controle. Bom, curiosamente, em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI, ele foi preso por ordem daquele que estava no poder da França, Napoleão Bonaparte. E aqui tem uma coisa interessante. Se você não percebeu ainda, o ano 538, eu falei isso várias vezes, as datas são importantes. No ano 538, você vai lembrar que Justiniano, ele expulsa os ostrogodos de Roma.
E com essa expulsão, o Papa da época, Anastácio, se eu não me engano, ou Símaco, um dos dois, eu não lembro agora, ele chega ao poder com a influência total e o respaldo do Estado. Isso ocorre justamente porque... Por que isso ocorre? Porque no ano 533 foi Justiniano passou o poder para o papado, mas enquanto os ostrogodos estavam ali, ele não teve condições de desenvolver o seu poder. Então, 538, nós podemos dizer assim que a França, com a convenção, com o batismo em algum momento de Clovis I, ali no ano 508, isso 30 anos depois alcança toda a sua força num período em que agora o Papa toma conta daquela região. E ele continua líder absoluto até o ano de 1798. O que eu estou dizendo para vocês? Que ao longo da história desses 1260 anos, nós tivemos momentos em que a França esteve completamente à disposição do papado, inclusive no massacre de São Bartolomeu. Então, esse grupo que estava coeso, Estado e Igreja, França e Igreja, agora se rompe, exatamente como disse a profecia no ano de 1798, 1260 anos após 538 e 226 anos após o massacre de São Bartolomeu. Observe o que acontece. A França deu, você pode pensar assim, e a França tomou. Lá pelo ano 508, 538, a França estava ao lado do papado. Agora, no ano de 1798, a França chega e diz: acabou a parceria. Agora, a igreja de um lado e o Estado do outro. Então, vocês vão estudar conosco aqui no Apocalipse, a partir do capítulo 10 em diante. Nós vamos ver um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Então, vocês vão entender melhor esse assunto. Eu só estou trazendo isso porque está dentro do período da igreja de Sardes e você precisa compreender os períodos históricos e o que as igrejas nos apresentam nesse sentido. Então, a elogio para Sardes, a reprovação para Sardes, e eu sei que vocês vão ter o cuidado de abrir a Bíblia de vocês e acompanhar isso de perto. Há recompensas também. Bom, aí nós chegamos aos dias de Filadélfia. Filadélfia, e aqui eu já não estou trazendo tanto contexto histórico, justamente para que nós possamos avançar um pouco, é uma igreja que ela existia naturalmente, você sabe disso, e essa igreja representa exatamente o fim da supremacia papal. Então, em 1798, o papado recebe uma ferida mortal. Por que recebe uma ferida mortal? Porque o seu papa vai preso. Uma falta de respeito, né? Digamos assim, uma parceria que existia há tantos anos. Então, conforme a profecia descreveu, Berthier, alguém até escreveu aqui, isso mesmo, a mando de Napoleão, chegou e afastou o papa, e levou o papa preso, e o papa morreu na prisão. Durante muito tempo, a igreja ficou com vergonha dessa situação. E aí o que acontece? Depois que isso ocorre, então inicia justamente o período do grande desapontamento, o período da pregação e do avanço da mensagem. Lembra, a igreja de Sardes parecia ter nome de quem vive, mas estava morto. E aí agora nós estamos avançando para chegar aos dias em que as coisas vão voltar, ou as igrejas vão buscar de volta a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia, ou a cidade de Filadélfia, estava sobre vales férteis. Tinha muita coisa. Filadélfia tinha períodos de terremoto, períodos em que ela estava sofrendo com catástrofes, e a palavra significa amor fraternal. Então, foi um período em que a igreja estava avançando para isso. Então, você vai ver o elogio, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, você vai encontrar a partir do versículo 7, a mensagem de Deus a Filadélfia. Então, ela tinha uma porta aberta, não tinha forças, ela guardava a palavra de Deus, não tinha negado o nome de Deus, recebe reprovações, porque tem ali aqueles que são chamados de sinagoga de Satanás, e mais à frente nós vamos ver que esse é o período que surge as sociedades bíblicas, e o livro de Daniel, de Apocalipse, é lido com uma maior frequência e estudado de forma mais profunda. Um dos grandes pregadores desta época foi justamente um batista, um homem de Deus. Seu nome é Guilherme Miller. Ele era batista, viu? E o que Guilherme Miller pregava?
Ele estudando a Bíblia, ele chegou em Daniel 8,14, lá diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ele foi estudando, estudando, e mais à frente eu vou explicar as suas conclusões, e baseado no que Jesus diz em Mateus 24, 29, que o céu, haveriam sinais no céu, nas estrelas, etc., e conectado com Apocalipse 6:12 a 13, nós vamos observar que esses sinais aconteceram justamente antes de 1844, que os cálculos iniciais de Guilherme Miller levavam a 43, 44. E quais foram os sinais? No dia 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa devastou Lisboa. Bom, toda vez que eu tenho falado isso com Lissandra, toda vez que eu tenho para explicar aqui um conteúdo para vocês, eu leio muito. E essa semana eu passei lendo sobre o terremoto de Lisboa. Lamentavelmente, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, assim os católicos comemoram, as igrejas estavam cheias de velas. As pessoas acordaram naquele dia pela manhã e todos estavam nas igrejas. As cidades de Portugal não esperavam aquele evento. Se bem que, após o abalo que aconteceu em alto mar, e antes de chegar ao tsunami, o terremoto arrebentou com as cidades, né? Então, as pessoas que não morreram no terremoto, elas correram para um local aberto. E essas pessoas buscaram justamente a beira-mar, onde elas não poderiam estar. E a história conta que o rio Tejo ele afastou, juntamente com o mar, justamente o sinal da natureza 30 minutos antes, para indicar às pessoas que alguma coisa não estava bem, não estava tudo bem. A natureza enviou esse sinal, mas ninguém ali era capaz de identificar esse sinal. E as pessoas continuaram perto do local onde elas não poderiam estar. Elas deveriam correr para os altos lugares, as montanhas, para justamente evitar o impacto da água que estava chegando. E como elas não tinham essa tecnologia naquele espaço geográfico para identificar isso, em outros lugares do mundo, sim. Em Portugal, não. Eles permaneceram ali. Pessoas curiosas avançaram para o local em que o mar tinha baixado subitamente as águas. Infelizmente. Enquanto as igrejas estavam em chamas, porque as velas levaram Lisboa e os lugares ali de Portugal à catástrofe, né? Fogo, após os mortos pelo terremoto. Eu já disse, as pessoas correram para a beira dos locais em que não tinha prédios. Infelizmente, 40 minutos depois do terremoto, 30 minutos depois que as águas foram sugadas ali da beira da praia, etc., o tsunami chegou e destruiu e matou muita gente. Não é interessante que, quando nós olhamos para essas situações, nós precisamos lembrar da nossa vida, né? Quantos de nós somos curiosos, né? Às vezes as coisas estão acontecendo e nós não buscamos a palavra, não buscamos a fonte verdadeira para identificar o sinal que está acontecendo. E aí, por curiosidade ou porque alguém chamou, nós nos colocamos numa condição de perigo, de morte, sem saída. Então, um dos primeiros sinais de que o tempo do fim estava iniciando foi justamente esse terremoto que dizimou Lisboa. Bom, depois nós tivemos o dia escuro e a noite em que a Lua se apresentou em um formato de sangue. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. E logo em seguida, no dia 13 de novembro de 1833, nós temos a queda das estrelas. Abra Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 e 13, Mateus 24, 29, e você vai identificar que os sinais estão exatamente na ordem que Jesus deu e que João ele escreveu no livro do Apocalipse. Claro, Jesus orientou o anjo para falar a João Evangelista. E os últimos, então, de posse dessas informações, claro que Guilherme Miller, eu, você, qualquer pessoa que estivesse naquela época ia estudar o livro de Daniel e dizer, de fato, o dia chegou. E eles estão prontos para receber a segunda vinda de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Essa não foi a primeira data marcada pelo movimento que depois passou a ser chamado de Millerita, justamente porque foi Guilherme Miller, estudando a Bíblia, 10 anos antes, um tempo antes, chegou a essas conclusões.
não critique Guilherme Miller. Gente, sabe por quê? E você que está me acompanhando agora, às vezes você fala assim, ah, mas ele não deveria ter feito isso, porque a Bíblia diz que no dia e a hora ninguém sabe. É verdade, mas em 2026 vocês acreditam que ainda tem gente marcando data para a volta de Jesus? Por que que nós temos essa disposição, né, de apontar o dedo e esquece de olhar para a nossa época, para os nossos dias? Tem gente que diz que Jesus vai voltar em 2031, 2037, 2035, 2033, e outras pessoas disseram que Jesus voltou em 1914. Tu acredita nisso? Basta pesquisar na internet, vocês vão confirmar e vão estudar e conhecer um pouco mais a respeito disso. Guilherme Miller teve uma decepção, porque ele tinha a data certa, mas ele estava esperando o evento errado. Não foi a volta de Jesus. Depois, estudando Daniel capítulo 7, nós aqui vamos ter a oportunidade de entender o que aconteceu nessa data. Agora, você se lembra que na primeira vinda de Cristo houve também decepção? Ah, você nunca viu isso, não? É só você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. E aí você vai enxergar que Jesus estava caminhando e ele encontrou dois discípulos. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 13 de Lucas 24, que esses dois discípulos falaram para Jesus o seguinte: você é novo aqui? Você é de onde? Você é de Nárnia? Isso conversando com Jesus. É, você não está sabendo o que aconteceu? E ele vai dizer: nós achávamos, a partir do versículo 19, hein? Nós achávamos que ele, olha o versículo 21 que ele diz, e nós esperávamos que fosse ele o que ia remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, esses homens estavam desapontados também. Teve desapontamento na primeira vinda de Cristo. Por que que teve desapontamento? Data certa, evento errado. Na segunda vinda de Cristo também aconteceu um desapontamento. Data certa, evento errado. A história tem uma tendência de se repetir. E é como eu costumo dizer, a história se repete e se amplia, tanto com relação a profecias, com relação também a a história, a nossa história, a história da, daquilo que nós estamos estudando aqui. E nós precisamos ter muito cuidado para que nós não estejamos também nessa condição de vivendo uma história que nós já sabemos qual é o final. Então, e esse final não agrada a Deus. Se é o seu caso, por favor, pare, pense, e chegou a hora de você dar uma volta 180 graus e buscar a direção de Deus. Não continue em um caminho que você sabe que não vai te levar à eternidade. Se você hoje, por exemplo, quer tomar uma decisão e Deus já te deu vários indicativos de que essa decisão não, e a Bíblia diz isso, a Bíblia já apontou para você que não é o melhor caminho, por favor, não insista. Faça a vontade de Deus, deixe isso quieto. A Bíblia vai dizer que a igreja de Filadélfia tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Essa é uma referência à profecia de Isaías no capítulo 22, do versículo 20 a 22, que fala sobre Eliaquim, que era filho de Ilquias. Na realidade, está falando justamente de Jesus. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. É interessante que você saiba disso. Então, para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos ter toda a Bíblia diante dos nossos olhos, estudar sem preconceito. Por quê? Porque a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Muito bem. Tem aqui, vocês vão poder estudar elogios que Jesus faz a Filadélfia e também a recompensa prometida. Muito bem. E aí nós chegamos à última igreja. E eu tenho aí 5, 10 minutos para falar sobre Laodiceia. Laodiceia é uma cidade espetacular. A Laodiceia dos dias de João. A igreja de Laodiceia, assim como a igreja de Filadélfia, de Sardes, as outras igrejas com bastante influência, que tinham pessoas boas e outras não. A igreja de Laodiceia era uma igreja já diferente de Tiatira. Enquanto Tiatira tinha metade querendo uma coisa, a outra metade querendo outra, e aí a igreja de Sardes parecia estar viva e estava morta, e a igreja de Filadélfia estava buscando uma porta aberta, uma referência ao santuário do céu, que nós vamos estudar mais à frente. A igreja de Laodiceia era a igreja do juízo, não estava nem aí. A igreja de Laodiceia, o povo já estava, digamos assim, cheio de conhecimento. E Laodiceia tinha muito dinheiro.
Então, a igreja de Laodiceia representa justamente, e aqui você pode datar tanto quanto de 1844 para cá, 1833, coisas desse tipo, o importante é que representa a nossa geração. Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor, então era especializado em câmbios de ouro, de moeda estrangeira. Laodiceia tinha as maiores, uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo, curava os olhos é, nesse centro medicinal, e um colírio que era a base de sulfato, que era abundante na região. Mas Laodiceia era cega. Como pode isso, né? Bom, ela possuía também e exportava tecidos finos, mas Deus disse: você está nua. É interessante, porque a Laodiceia literal tinha características que depois se repetem na Laodiceia, vamos dizer assim, espiritual. No ano 60, a Laodiceia foi arrasada por um terremoto, mas ela tinha tanto dinheiro que ela recusou. Olha só, ela recusou o dinheiro do Império Romano, disse: não, nós não precisamos, nós vamos reconstruir tudo com os nossos recursos. Não parece um pouco uma cidade rica? Uma cidade que orgulhava do fato de ter dinheiro? Assim, será que Laodiceia era soberba? O que vocês acham? Avançando. A riqueza era justamente por conta do comércio, das atividades bancárias, da lã que era produzida e confeccionava cobertores e roupa. Tinha escola de medicina, como eu falei, um colírio espetacular, um aqueduto que levava água, água quente e água morna, e essa água, apesar de ser, não era para beber, era para banhar, né? As pessoas tomavam banho. Então, observe que Laodiceia, ela tinha algo que era impressionante em relação às outras cidades. Então, a palavra Laodiceia, ela deriva, né, de palavras, de termos gregos que significa o povo do juiz, o povo do julgamento. Então, raciocina. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. A igreja anterior de Filadélfia abre a porta para nós entendermos o juízo de Deus. Mas a partir do momento que o juízo é aberto, quem está vivendo são justamente nós, a última geração, a igreja de Laodiceia. O juízo que iniciou em 1844 representa o surgimento e o nascimento de uma igreja remanescente. Essa igreja é justamente a sétima igreja do livro do Apocalipse. E aí tem um detalhe interessante, não é elogio para Laodiceia. A reprovação, porque diz que é rica, diz que não tem falta de nada, e assim por diante. E qual o conselho que Deus dá? Olha, você precisa comprar ouro refinado, que é uma referência ao amor verdadeiro que não tinha. Éfeso tinha, Laodiceia não. Você precisa se vestir, você está nua, e você precisa enxergar, você está numa completa cegueira espiritual. Então, observe que Laodiceia, apesar de fabricar e ter um comércio à base de ouro, não tinha. É incrível isso. Precisava de ouro refinado. Apesar de construir e fabricar o melhor tipo de lã, Jesus falou: você precisa de vestiduras brancas. Apesar do colírio que a Laodiceia literal tinha, a Laodiceia espiritual necessita de colírio, que é o Espírito Santo de Deus. E aqui acontece uma coisa impressionante. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta batendo e clamando por Laodiceia para que abra a porta para que ele possa entrar. Como eu disse, não é elogio, a reprovação e há conselhos. E eu quero finalizar pedindo você corra para o livro de Gênesis. Isso mesmo, Gênesis. Gênesis capítulo 3. Eu disse para vocês que eu gosto do Gênesis, dos 3 primeiros capítulos, porque além do santuário e de muitas outras coisas na Bíblia, porque isso abre a minha mente para entender as coisas que aconteceram depois. Raciocínio. Um dia, Jesus chegou no Éden. E quando Jesus chegou no Éden, ele encontra Adão e Eva na mesma condição de Laodiceia. Só que você nunca fez esse paralelo, você nunca prestou atenção. Presta atenção. Jesus viu Adão pobre, cego e nu. Adão tinha tudo. Ele era o dono de tudo. Ele era o mordomo de tudo. Ele é expulso do Éden, ele perdeu tudo. Então ele saiu de lá pobre. Adão tinha uma visão espetacular, inclusive espiritual. E quando ele peca, isso se rompe. Então Adão sai cego e nu, literal. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Adão
ele se descobriu nu, ele correu e foi fazer folhas de figueira, exatamente como Laodiceia. Laodiceia não corre para Jesus. Laodiceia corre para seu aquilo que ela tem, o seu ouro, a sua lã e o seu colírio, e despreza Jesus. Em outras palavras, Laodiceia está tentando a salvação pelas obras. Não é possível. Salvação é pela graça. E no Gênesis capítulo 3, Jesus se revela para Adão, justamente como Jesus se revela para Laodiceia. Você prestou atenção? No capítulo 3, você vai ler o capítulo 3, você vai ver quando Jesus ele chega no Éden, vocês não esqueçam disso, a Bíblia descreve que no versículo 7 eles fizeram folhas de figueira para si, como aventais. E no versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, e os dois se esconderam nas árvores do jardim para não acompanhar Jesus batendo a porta. Aí alguém vai dizer, mas é verdade, não tinha porta no Éden. Claro que essa é uma linguagem que eu estou tentando passar para vocês, para que vocês entendam o paralelo entre Laodiceia e o Éden. Os dois colocaram Jesus para fora. Mas vocês observaram como foi que iniciou o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1 e do capítulo 2, e também no 3? Jesus está caminhando nas igrejas. Mas Laodiceia coloca Jesus para fora. Então, pouco a pouco, o cristianismo, presta atenção, quando vai admitindo o paganismo, vai colocando alguém fora da igreja. Claro que eu sei que o Espírito Santo continua, o próprio livro do Apocalipse está dizendo isso, clamando a todas as igrejas. Mas quando você e eu, oxalá que essa não seja a nossa situação, nos fechamos para Jesus, nós estamos fechando a porta. Ele vai continuar falando, mas nós não vamos ouvir. Não é Jesus que parou de falar, é nós que deixamos de ouvir. Porque a Bíblia diz que ele está à porta e bate. E aqui é interessante que Jesus procura Adão e diz: Adão, onde estás? No versículo 9. E aí, se Jesus não procura Adão, Adão não iria procurar Jesus. É por isso que Jesus procura Laodiceia. É por isso que Jesus procura Éfeso. É por isso que Jesus procura todas as igrejas. É por isso que Apocalipse capítulo 1 mostra o mesmo Jesus de Gênesis 3, caminhando em direção às igrejas. Aqui, o Jesus se apresenta para Adão. No Apocalipse, o Jesus se apresenta para 7 igrejas. Há um paralelo incrível. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, e eu vou falar isso um pouco resumidamente na semana que vem, ela Jesus promete para ela recompensa é comer da árvore da vida. Justamente a primeira coisa que Adão perdeu quando ele foi expulso do Éden, a chance de comer da árvore da vida. A última igreja que é Laodiceia, Jesus promete o trono. Então, é uma referência a Gênesis, os primeiros capítulos, e uma referência a Apocalipse, os últimos capítulos. Jesus promete a Laodiceia que aquele que vencer sentará com ele no trono, assim como ele venceu e sentou no trono do seu pai. É interessante que, no momento que Jesus chega para Adão, a Bíblia vai descrever no versículo 21. A Bíblia descreve assim: E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. A solução para Laodiceia é a solução para Adão. A justificação pela fé. Jesus se coloca nessa condição. Falou, Adão, eu vou morrer no seu lugar. Hoje você vai matar um cordeiro, Adão. Eva também. E aí vocês estarão vestidos com as peles do cordeiro. O cordeiro sou eu. Então, para eu e você, para nós termos acesso ao céu, nós que somos o povo do juízo, nós precisamos tomar a mesma atitude que Adão deveria ter tomado. Correr para Jesus, aceitar o perdão e se vestir com as peles do cordeiro. Permitir que o Espírito nos abra os olhos. O colírio representa o Espírito Santo que nos dá o discernimento para nós enxergarmos aquilo que podemos fazer, aquilo que não podemos fazer. E também aceitar, além do colírio, além das vestes, aceitarmos que Ele transforme os nossos corações. Como?
nos concedendo o puro ouro, que é justamente esse amor incondicional. Então, repetindo, o que Jesus nos oferta hoje? Ouro refinado, o amor incondicional. Vestiduras brancas, a sua justiça. É Ele que nos salva. A salvação é pela graça e ponto final. E o colírio, o batismo do Espírito Santo. Naturalmente, tem outras possibilidades de nós entendermos isso, mas resumidamente, essa é a história das 7 igrejas. E a resposta para você e para mim está em Gênesis 1 e Gênesis 3 e Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. E eis que eu estou à porta e bato. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus hoje? Você vai manter as portas do seu coração fechadas? Você vai correr, se esconder atrás de alguma árvore por aí? Ou você vai se aproximar de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, não sou digno, mas estou à disposição do seu Espírito. Transforme a minha vida e me garanta, por tua misericórdia, a tua salvação. Porque até agora, Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz no versículo 21, ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E no versículo 20 ele diz, eu estou à porta, hein? Eu estou batendo. Quem ouvir a minha voz, porque vai ter gente que vai ouvir a voz, mas não vai abrir a porta. Lá no Éden, Adão ouviu a voz e se escondeu entre as árvores do jardim. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Há uma ceia que Jesus está preparando para mim e para você. E o Apocalipse, com esse estudo das 7 igrejas, diz para mim e para você que Jesus se apresenta, ele vem, é ele que resolve todas as coisas. É ele que chega e ele vai colocar em ordem sua vida. Não adianta você tentar resolver as coisas com as suas mãos ou com os seus braços, assim como Adão. Tudo que você fizer não vai passar de folhas de figueira. Aceite hoje, em nome de Jesus, a justiça de Cristo. E ele vai, pelos méritos dele mesmo, vai te dar aquilo que nós aprendemos com o santuário. Você justificado com o Espírito Santo e a companhia de Cristo, você é santificado para um dia você ter acesso à glória de Deus. E como ele prometeu em Apocalipse 3:21, sentar no trono do seu Pai. Quer você permitir que nessa tarde o Espírito faça essa transformação? Então, se esse é o seu desejo, eu vou fazer uma oração. E eu não sei, telespectador, quando é que você está assistindo esse vídeo, mas eu sei que o Espírito, ele continua falando às igrejas. Falou naquela época, lá pelo ano 90 e alguma coisa. Falou através dos albigenses, dos huguenotes, dos valdenses. Muitos outros movimentos surgiram antes e depois desse período. E falou através dos reformadores, dos mileritas, e hoje fala aos nossos corações e continua falando, claro, sempre falou através da palavra dele mesmo, a Bíblia. Que é você ter esse compromisso com Deus. Você não está sendo chamado para ter um compromisso com uma igreja, com um pregador, com um pastor. Eu não sou pastor, lembra? Eu estou tentando levar você à igreja. A igreja, a Bíblia. Estou tentando com que você perceba que existe sim uma igreja, porque existe uma Bíblia. E com o passar do tempo, você vai identificar tanto aquilo que você precisa identificar para que você tenha acesso à igreja de Deus, ao povo de Deus. Porque eu sei que onde você estiver, segundo Apocalipse 18, e o próprio Jesus vai dizer isso. Tenho tantas ovelhas que ainda não estão aqui, mas um dia todos nós estaremos e seremos um só grupo, um só rebanho, um só pastor. Sempre baseado na palavra de Deus e sempre baseado naquilo que está escrito. Se você tem esse desejo, não importa onde você está agora, feche os seus olhos, nós vamos fazer a oração. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, o espaço estará aberto. Oremos ao Senhor. Obrigado, bondoso Deus, por esse encontro, por esse estudo. A coisa
coisa que nós falamos, tanta coisa que ficou, que nós poderíamos ter falado e não foi possível, Senhor. Ajude para que essas pessoas que estão em qualquer tempo, momento e época assistindo esse material, que eles entendam que o objetivo nosso é justamente que todos conheçam aquilo que está escrito. A ênfase é na palavra, na busca das tuas verdades que estão dentro da tua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Que as pessoas tenham conserto e que estejam abrindo seus corações para que o Senhor entre, porque a Bíblia diz para mim que essa é a época que o Senhor está à porta de cada coração bater. Nós somos a última igreja, a última geração. E precisamos abrir urgente a porta dos nossos corações para termos esse amor incondicional, que é o amor de Cristo. Olha que coisa, Senhor. Na época em que o Senhor disse que por multiplicar a iniquidade o amor iria esfriar, o Senhor espera uma igreja que ame de verdade, que tenha o batismo do Espírito Santo e que esteja justificada por Ti. Somos nós. Nós não sabemos como fazer, mas glória a Ti, que o Senhor nos deu de presente o Espírito Santo. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia a toda a verdade. Abençoa, Senhor, para quem está acompanhando essa oração, quem acompanhou esse vídeo, que permita que o Espírito Santo faça essa transformação, para que ele, e claro, eu também, tenhamos a chance de ser salvos por tua graça, porque só a tua graça pode nos salvar. Obrigado por tudo. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Na semana que vem, nós vamos continuar aí com Apocalipse capítulo 4, todos são convidados. Se alguém quiser fazer um comentário ou alguma pergunta, nós ainda temos alguns minutinhos, pode ficar à vontade. E esse material nós vamos disponibilizar lá no nosso grupo. Se você não participa ainda do grupo, você pode procurar a Alessandra para entrar no grupo. Vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Muito bem, perguntas ou comentários, né? Não temos, né? Então, Alessandra, se nós não temos comentários, já podemos encerrar nossa live por hoje e nos encontraremos, se Deus quiser, no próximo sábado. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou sair porque eu tenho um encontro agora com a turma, né, Claudinha, em que nós vamos estudar o livro de Daniel. Que Deus abençoe a todos. Um grande Deixa abraço. eu Tchau, tchau.